Bom dia, Ariporã. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Santos e Além, artista em foco, com a nossa conhecida da cidade, bailarina, artista, mãe, psicóloga, Tamara Sayumi. A gente vai conhecer um pouco dessa pessoa, quem ela é, como que ela faz, o que ela faz nessa cidade, como ela age. Então, assim, vamos começar com uma pergunta básica do nosso podcast, que é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, da cidade de Santos, né? A gente não pode esquecer que é muito importante a gente falar desses projetos que são apoiados por instituições públicas, né? Então vamos aqui com a Tamara. Tamara, me fale de você, quem você é, onde você começou a sua arte. O foco aqui é você, minha amiga. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Tamara, sou nascida em Santos, criada em Santos. Sempre morei aqui, comecei fazendo balé clássico aqui na cidade, no Teatro Municipal. Com 11 anos ganhei uma bolsa de estudos na Escola de Balé Lúcia Milás, onde eu segui fiz os exames da Royal, estudei muito balé clássico lá. E depois, com meus 20 anos, mais ou menos, conheci a Ciaetra, conheci a dança contemporânea, a improvisação em dança, que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, que até então, para mim, a dança estava muito ainda, né, nesse âmbito mais estético, no sentido... mais acadêmico, né? Das academias, do universo dos festivais. Mas me fala aqui um pouco, tu veio de algum projeto social, se você teve alguma coisa, porque a gente fala muito dessas articulações de artistas que trabalham, que vêm de instituições como ONG, projetos sociais, né? Projeto das prefeituras, projeto escola, né? Também, né? Que se a gente for pensar um pouco sobre isso, fala aí, porque eu acho que é importante falar também dessas iniciativas, se você veio ou não, né? Só foi de academia? Na Lúcia Milás, né, eu tive bolsa de estudos 100% lá em balé clássico. Lá eu tive apoio também em todos os exames, em figurinos, né? Por um tempo a escola também teve um apoio da prefeitura, onde tinha parceria institucional mesmo, né? Traziam crianças de ONG para fazer aula na escola. E foi isso, né? Fora o estudo que eu fiz no Teatro Municipal de Santos, né? Que é pela prefeitura, na rede pública, né? Eu dancei tanto no Teatro Municipal quanto na Escola Livre de Dança. Legal. Essa escola livre de dança formou muita gente, né? Pelo que eu vi, porque a gente estava com a convidada recentemente, né? E aí ela falou também dessa escola, né? Que ela também participou e depois você também participou dessa escola. Acho tão legal, né? A gente saber que esses cruzamentos que a cidade oferece, né? Santos está sempre oferecendo alguma possibilidade de encontro, né? E esses fazeres desses encontros, fala aí como foi. Você já encontrou alguém depois da sua turma disso e hoje da Lúcia Milás, desses grupos, e hoje você, como um bailarina, você disse que já fez várias coisas e você vai falar aqui pra gente isso também, né? Mais vezes, vamos sentar aqui um pouquinho, ficar aqui pra gente refletir sobre esse momento. Recentemente eu encontrei com a Thaís, né, que participou aqui do podcast, e é legal porque, assim, né, a Thaís também teve toda a trajetória dela, né, até então a gente nem tinha, eu a conhecia, assim, né, como uma pessoa que já estava na dança, né, ela é um pouquinho mais velha do que eu, então eu a via, assim, como uma pessoa já dentro da dança, atuando, né? Então uma pessoa que eu já admirava, e aí atualmente a gente está dançando juntas, isso é um grande prazer, assim, né?
Legal, e eu tô querendo saber, assim, mais ou menos, de você, como foi depois de saiu da escola, dessas escolas, aí depois você encontrou a companhia, você estava falando, né? Que foi um momento de divisor. Falar um pouquinho desse divisor, né? Como foi para você olhar para trás e ver que construindo a sua própria base, né? E depois você vê, nossa, eu estou em outro universo. Fala um pouco como é essa experiência de construir a sua própria base, construir seus sonhos, seu futuro, né? Que você mesmo falou, que está pensando, e agora, daqui a pouco a gente vai contar a novidade, porque não só bailarina, né? Ela também é diretora de uma grande companhia de dança, então muito conhecida na cidade, que faz muitas apresentações profissional, então ser diretora também ela vai falar disso aí. Então vamos voltar para ela falar desse trânsito que ela veio da escola Livre, da escola da Lúcia Milás, e depois foi conhecendo o SESC, outras instituições, outros artistas. Fale mais disso. Bom, até então, né, como eu estava falando, eu entendi a dança, né, como essa dança mais padronizada, né, onde é uma dança de fora para dentro, né, com movimentos padronizados, né, onde buscava ali uma horizontalidade, né, algo, né, que onde colocava todo mundo ali na mesma caixa, né? Onde eu não me encaixava muito, né? Muitas vezes, Muitas vezes, sim. Mas porque... era o que tinha também, né? E eu sempre curti muito o balé clássico, mas a gente sabe que dentro do balé clássico vem aquela ideia, né, da bailarina magra, longilínea, né? E eu não me encaixo nesse padrão estético, né? E isso foi uma grande frustração para mim, né? Pensei em... dentro de mim, em algum momento, eu acredito que eu desisti da dança. Nossa. Mas quando eu conheci um outro lado da dança, da improvisação, onde eu poderia me expressar com o corpo que eu tenho, reacendeu em mim essa chama mesmo de que é possível ser artista, né? É um grande exercício, né, de resiliência, mas que reacendeu ali em mim essa chama de que eu poderia esse viver de dança, ser artista, né? Então eu busquei me alimentar, me nutrir esse outro modo de pensar corpo e dança, né? Então eu participei do laboratório de corpo e arte da Unifesp, que foi um grande aprendizado, né? A gente, com o laboratório, a gente fez o trabalho com o pinzeiro, que a gente participou de PROAC, Circuito SESC, meu primeiro Circuito SESC, que na época eu estava finalizando a faculdade. Eu lembro que foi para mim assim um dilema, porque ainda que, né, tinha essa chama da possibilidade de ser artista e viver de dança, a gente sabe que é uma carreira desafiadora, né? Que é uma carreira de altos e baixos. Então, em paralelo, eu fazia a faculdade de psicologia. Nossa, que interessante. E aí, quando surgiu o Circuito SESC, eu fiquei, nossa, eu quero viver esse sonho de artista, né? Eu quero viajar, eu quero isso, mas eu preciso também terminar a faculdade. Mas aí, na época, eu escolhi trancar minha faculdade, né? E fui pro circuito, foi ótimo, assim, né? Não imaginaria que um tempo depois eu teria a oportunidade de novo de participar do Circuito SESC com a Companhia Etra, né? Com a Arrastão. Então, enfim, fui me nutrindo da performance, de rua, dos laboratórios, das experiências. Você foi tendo essas experiências e foi conhecendo outros artistas também, né? Os lugares, as pessoas normalmente elas querem saber como que é, né? Viver, ser esse artista, né? Que viaja, que chega, tem hotel, esses glamours, né? Porque também não é só sofrimento que a vida é feita da gente, né? A gente tenta pelo menos aproveitar esses momentos. Como que é para você aproveitar esses momentos que você raro, mas quando tem
um mergulho, um alimento, ou tá trabalhando nas condições que você merece, né? É sempre um gostinho de quero mais, né? É sempre quero mais, né? Quando acontece, a gente tenta aproveitar o máximo possível, né? A gente aproveita todo o tempo, a gente coloca ali, se entrega mesmo como artista, como pessoa, né? E sempre esse gostinho de quero mais, né? Assim, nossa, que bom. E não é à toa, acho que não é à toa, né? Que é isso, né? É muita luta, muita resiliência, né? A gente está sempre batalhando, é uma batalha constante para ter verba, para ter espaço, para ter, né, para a gente conseguir trabalhar. E aí quando rola, assim, tem uma super satisfação. Então, não só, né, tá em cena, tá mostrando a nossa arte, o nosso trabalho, como, né, essa vida aí de artista que é de viajar, que é de estar nos lugares, com que é de certeza, estar no meio hotel. glamour, né, que chega, né? O glamour mas não né? Dias de luta, dias de glória, né? Mas eu acho que são essas coisas que também dão gás pra gente também, né? Pra gente seguir lutando, seguir trabalhando. É bom, né, ela também. falar disso, porque a gente muitas vezes pensa que a vida é complicadíssima, mas a gente tem que ter esses momentos, né? De mimo, chegar no teatro, receber o artista, porque muitas vezes não sabe, mas a gente passa por muitas coisas. O projeto de criação é difícil, né? É árduo, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito compromisso, né? Você abre mão quase da sua vida pela dança, pela arte, né? Mas a arte nos traz essa força de volta. E como que é para você estar nesse lugar, trabalhando com outros artistas, até agora que eu sei que você está trabalhando com artistas de São Paulo, você também tem um trabalho com crianças, né? Com artistas de outra cidade também. Fala um pouco disso, fala primeiro dessa coisa das crianças, depois você pode falar de outros grupos que você já está trabalhando em São Paulo. Sim. Então, com o Cupinzeiro, né, fruto assim do Cupinzeiro também, né, chegou o convite em 2018, mais ou menos, que foi da Suzana Schmidt, do Núcleo Quanta. Olha, que em São chique. Paulo. Sim, então eu tô no Núcleo Quanta desde 2018, é um núcleo que trabalha, que pensa arte para a primeira infância, né? E é muito, nossa, é uma delícia, assim, né? Porque tá ali na presença das crianças, presente o tempo inteiro nesse estado de brincadeira, de performance, de dança, corpo. Então, em 2018 eu conheci, né, o Núcleo Quanta. Enquanto a Tamara tipo assim, ela está trabalhando com uma das maiores referências de dança e pesquisa para a infância no Brasil, se vocês terem uma ideia. Então, a importância dela estar nesse lugar, né? A cidade precisa saber que temos muitos pensadores, muitos contadores de história, mas essa companhia é uma grande pesquisadora, né? Sim. É um casal, né? É a Suzana que, né, começou essa pesquisa, pensando, né, arte para a primeira infância, espaços públicos também, né? E aí, junto com o companheiro dela, o Julião, eles, né, formaram aí o Núcleo Quanta, e esse ano, inclusive, eles vão participar, né? O Núcleo Quanta vai participar de um festival na França que é voltado para a arte para a primeira infância, né? Então, nossa, que muito chique! Muito legal, assim. Saber que você faz parte disso também, né? A cidade tem que saber que temos artistas que se envolvem, que pesquisam, que mergulham com outros artistas para trazer para a gente aqui, né? E é legal porque é isso, né? Até então, até ali,
2013 ali para mim, 2012, né? A dança era isso, assim, né? Era algo que eu recebia. E aí, quando esse outro mundo se abre, assim, eu percebo que não, que tem espaço para pensar diferente, espaço para pesquisa científica, espaço, né, para todos os corpos. Com certeza, né? Eu acho que a gente precisa desses lugares, né? Falar aqui pro público que se ele ouvir esse tico-tico é a cidade, o trabalho é esse mesmo, ele é itinerante, a gente optou por essa opção de estar andando como uma conversa em vez de ficar no lugar parado. Então a escolha da realidade também permeia essa realidade que é o artista, né? Que ele vai atravessando vários encontros, desencontros. Então estamos aqui juntos, vamos falar mesmo com um barulho mostrando essa realidade que é isso, né? As leis de incentivo fazendo com que a cidade aconteça a arte, né? Voltando para a artista Tamara, é isso, ela trabalha com essa questão da infância, né? Então você falou da infância, agora você também está trabalhando com grupos de São Paulo, né? Que é Keizeta, né? Do Keizeta. Assim, né? Quando eu descobri esse novo, né? Que para mim foi, né? Descobrir esse modo de fazer dança, de fazer arte, né? Fui me nutrindo e aí eu me deparei com a Keizeta Companhia. Entendi. Assisti um espetáculo deles que eu curti muito, assim, que eu olhava e falava, gente, essa movimentação, assim, é muito autêntico, original. Me encantou, assim, me encantou. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma residência com eles. Fiquei 3 meses fazendo uma residência em São Paulo, que foi, assim, outro divisor de águas para mim, né? Assim, que daí também foi um momento, assim, de conhecer melhor o meu corpo, a minha dança, né? Eu queria buscar, assim, dentro do improviso, da improvisação em dança, esse lugar autêntico mesmo, original, a dança que vem das entranhas, a dança que vem de dentro, visceral, né? Mesmo, né? Assim, que eu me reconheço também, sabe? Esteja viva de verdade, de fato, sentindo tudo, né? Um estado também de presença, então, né? Na verdade, você foi lá para se aprimorar também, né? Sim. Foi desenvolver mesmo, né? Desenvolver. Essa coisa que já estava faltando por aqui, esse lugar que já não falta mesmo, porque quando você busca, né, o conhecimento, parece que você fica com essa sede, né, de querer mergulhar mais, porque você vai se descobrindo nessa arte da dança, e aí você vê que era... Olha que história maravilhosa, porque ela veio dizendo lá do começo que... E é sempre uma evolução no sentido não linear, mas é uma busca que vai cursando vários rios, né, Tamara? Então é tão importante. Agora fala pra gente aqui como que é sair desses elementos todos, ter essas experiências com esses artistas, voltar para Santos, trabalhar com outros, aplicar suas coisas. Fale um pouco dessas suas experiências que você traz de lá para cá. Você vai trazendo também, né? Sim, por um tempo, né, eu achava que eu tinha que sair daqui, né? Que eu tinha que estar fora, assim, né, para continuar me alimentando. Mas aí eu percebi que não, que é possível, né, esse movimento de trazer coisas para cá, né? Assim, é a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu adoro, assim, né? Eu adoro estar aqui, eu adoro a praia, eu adoro andar de bicicleta, eu adoro viver nessa cidade, né? Então, poder trazer pra cá, né? E cada vez mais, assim, né? Vamos aqui um pouquinho, né? Eu sinto que eu quero cada vez mais fazer isso, me alimentar de coisas e trazer pra cá. Me alimentar meu corpo, alimentar meus pensamentos e trazer
coisas novas para a cidade, né? Pensamentos, pensar junto também, né? Provocar, né? Trazer pensar. Eu acho que eu gosto muito dessa ideia, né? De pensar junto, de trabalhar junto, de criar junto, né? Dessa codependência mesmo entre os artistas, né? Então, E nada melhor do que eu fazer isso na minha cidade, né? Com certeza, né? Com pessoas que você já está vendo ali se desenvolvendo, né? Com artistas que você encontra na rua e de repente, como você falou da Thaís, trabalhar junto com ela, desenvolver esses conhecimentos, e Thaís também trouxe, né? Então é muito interessante, eu acho, que o seu desenvolver pela arte, pela dança, né? Essa entrega que você traz, né? E aí, agora vamos falar sobre esse novo caminho que você está traçando, de direção, de trazer, de estar numa direção, parece, ao mesmo tempo você fica preocupado com tudo. Como que é isso? Dirigir, dançar, atuar e buscar novidades e voltar para cá e ser mãe e ser psicóloga. Nossa. Ai. É desafiador, assim, é bem desafiador, mas é aquilo que eu tava falando também. Sempre fica um gostinho de quero mais. Eu sinto que quando eu tô mergulhada no fazer artístico, é sempre um gostinho de quero mais que fica pra mim, né? Então, eu atendo também como psicóloga, né? Fiquei um bom tempo, assim, mergulhada nisso, me alimentou também demais de várias formas, assim, né? Nos pensamentos, mas eu também sou da prática, né? Eu sinto que quando eu pratico aquilo que eu penso, tudo faz mais sentido. Então, Uau. assim, como diretora, né, na frente ali da companhia, na direção, eu tento praticar tudo aquilo que eu já vi, já escutei, já estudei, já li, né? Mas atualmente, assim, de uns tempinhos pra cá, eu tenho feito esse movimento, assim, de mergulhar cada vez mais na prática artística mesmo, né? De tá trazendo pra companhia, né, como diretora, e pensamentos novos, novas maneiras de movimentar o corpo, enfim, É muita, né? Eu tava aqui pensando coisa. Que essa coisa do fazer, da gente estar sempre fazendo muita coisa, né? E essa superprodução, vamos falar um pouco, né? Que às vezes te consome, e às vezes você vê que não tem nem tempo para você viver, né? Você vê que você trabalha o tempo todo dentro dessa arte que a gente acredita que ela é, né? Que ela vai se transformar e que ela vai ser, mas como que é esse lugar de todo mundo querer produzir, e na verdade produzir o quê, né? Só fazer espetáculo, só... Fala um pouco sua crítica, se você acha que é isso mesmo, que a gente tem que ficar sempre criando trabalhos até morrer, ou a gente precisa se aprofundar nesses trabalhos, que às vezes a gente trabalha tanto, cria um trabalho e ele só é apresentado um dia, né? Então, como que a gente pode pensar trabalhos que não caia dentro dessa autoprodução, mas que ele sobreviva mais tempo, sabe? Que tenha mais temporadas. Você vê isso nesses tempos que você já vive tanta dança, né? Tanta experiência. Como é que você vê esse mercado da dança? É isso, né? É que para quem, talvez para quem consome a arte, né? A pessoa vai consumir naquele momento, né, da apresentação, mas o nosso trabalho, ele é todo um processo, né? Então, só que para ter esse processo, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de espaço, a gente precisa de tempo,
né? A gente também precisa comer, pagar nossas contas, né? Então acaba que a gente cai nessa superprodução, porque, né, por isso, assim, muitas vezes a gente Uma necessidade, parece, muitas vezes né? a gente não tem incentivo financeiro, então a gente não consegue estar trabalhando nos processos e a gente precisa apresentar. Então a gente faz coisas e precisa apresentar, precisa ganhar dinheiro, né? É o sistema que a gente vive, né? Mas pra gente que trabalha como artista, a gente sabe que o trabalho ele é Vai o além, ano né? inteiro, né? Ele é o tempo todo, né? Ele Não é só ali, né, na apresentação, não né? é só ali, né? Quem consome, né, vê ali, aquele dia, né? Mas a gente que trabalha demanda, e assim, né? Demanda tanta coisa, assim, né? Tanta dedicação, tanto tempo. Você abre mão da sua família, né, às vezes, que a gente... pra estar ali num ensaio de 12 horas. Porque às vezes a gente pensa que os ensaios de bailarinos, né? Uma coisa antes de falar dos bailarinos, eu acho que falar dessa parte de pensar é sobre direção da dança, né? A direção na dança é uma coisa que é nova também, né? Que tinha muita direção de teatro, direção de cinema, mas na dança essa questão dos diretores de dança eu vejo como uma coisa que está surgindo de uma forma diferente do que já é esse diretor, né? Então, só para deixar esse parênteses aberto para a gente continuar nessa coisa da produção, porque são formas de existir que a gente está criando, né? Sim. E eu acho que quando a gente cria outras formas de existência dentro do fazer dança, pode diminuir essa superprodução, sabe? De que maneira a gente pode acreditar que uma pesquisa também é trabalho, né? Com certeza. Como uma conversa com outros artistas, uma tarde inteira com outros artistas é trabalho. E muita gente acredita que não, né? Então os trabalhos eles são feitos dessa forma. Como que você vê isso? Eu acho que é isso, assim, né? A gente está inserido num sistema, a gente está inserido numa mentalidade onde visa o resultado, onde visa o produto, né? Mas para ter um produto, um resultado, né? Precisa de pesquisa, precisa de troca. E aí quando a gente fala de arte, né? Demanda outra coisa que não é exato, que não é objetivo, que não é padronizado, né? Que não é quantificado. Com certeza. Né? É sentido, né? Precisa de tempo, precisa de elaboração, precisa de mergulho profundo nas coisas. Né? E a gente também precisa comer para estar bem, né? Psicológico, falando de psicológico, ela consegue trabalhar com essa questão da psicologia dentro da dança, então ela traz muitos elementos para o grupo onde a gente trabalha, mas também com os grupos que ela vai trabalhar. Às vezes a gente trabalha, quando a gente vai fazer uma oficina e ela está lá, ela está sempre aplicando tentando mesclar a saúde mental com essa questão da dança, né? Que a dança acaba sendo uma questão de saúde também, né? Acho que não se separa mesmo, né? Eu acho que é isso que eu tava falando, assim, né? Existe um pensamento, né? De que as coisas não se separam, né? E aí quando eu vou pra dança, pra arte, pra direção, eu vejo isso na prática, né? Eu busco trazer isso na prática. Então, me abrir para... Assim como eu me abro na escuta atenta dentro da clínica psicológica, eu me abro na escuta com os bailarinos, com o coreógrafo, ou eu como intérprete, né? Também abro essa escuta como intérprete. Então, buscar o que tem dentro de cada um, mas e uma direção também, né? Então é uma via ali de mão dupla, né? O tempo inteiro, né? A gente vai se retroalimentando mesmo, né? Nossa, que legal. Eu tava aqui, ela falando, eu fico me encantando, porque eu fico viajando nas falas dela, porque
É muito interessante, porque a gente normalmente quando a gente entra numa sala de aula ou num lugar, é aquilo, né? E quando você é provocado por outras sensações, outras percepções que talvez você nem soubesse que existisse, ou poderia existir na sua dança ou na sua vida, porque também eu acredito que é vida isso, né? Eu acho que a gente está falando de vida. É muito importante, né, trazer esse lugar da arte, da saúde. Eu conheci muitos artistas que trabalham isso, né? E quando a gente leva isso para a cena, né? Isso também tem uma volta, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? A gente vai apresentar para criança, adulto, todas as idades, todo o público que estiver presente, até os animais que aparecem, que já aconteceu, né? Então a gente tem que saber lidar com essa diversidade toda, né? Tamara, uma pergunta assim curiosa, o que você gosta mais de fazer na dança? O que eu gosto mais de fazer Sem ser na óbvio, dança... né? Sem ser dançar. O óbvio seria dançar, né? O que eu gosto mais de fazer na dança... Eu acho que é isso, assim, eu sinto que a dança, ela me permite trazer na prática tudo aquilo que eu acredito, trazer para a prática minha conexão comigo e com o mundo. Então é isso que eu mais gosto na dança, né? Nossa, que lindo. Maravilhoso. Parece que você se encontra ali, né? Se encontra com o seu ser mais, como eu posso dizer, mais profundo. Sim. E puro. Parece que a sua dança cria um brilho, né? Eu vejo a Tamara dançando, eu me apaixono, porque parece que ela traz um brilho no sorriso, traz um brilho nos pés, na zona, e cria brilho além em tudo que ela toca quando ela dança. Então, eu acho que esse trabalho da psicologia que ela trabalha, mesmo com as crianças, ela não faz diferença, sabe, desses públicos. Isso que eu vejo, ela chega e faz acontecer, porque ela interage com o momento e não com o que ela está criando ali na cabeça dela, né? Exatamente, esse exercício mesmo de presença, de estar presente com o mundo e com tudo que está em volta, assim, né? E minha história com as crianças, né? Além de trabalhar, né, como artista, eu dei aula de dança por muito tempo também, né? Aí tem essa jornada também, né? Sim. De ser educador, né? Porque a gente pensa que dar aula é só formar um artista, mas eu acho que a gente está formando um cidadão, né? Também, uma pessoa, um ser, né? Então acho que além da arte, a gente tem que estar atentos a esses seres que estão em transformação, né? E eu acho que eu vejo isso. Eu vejo esse respiro que você dá desse ser que né? Que é respeitar o tempo da vida, o tempo do outro, né? O balançar, dançar junto, né? Né? Sim. Nossa, eu tô olhando aqui, que bonito que tá isso aqui, né? Nossa, isso é um projeto que cada vez mais esse projeto ele vai Vamos entrar dentro dele. Vamos. Isso aqui é Olha, tá enorme. Isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto meu, com um artista indígena, mas que acho muito importante a gente ver que é dança também, isso é movimento, né? Sim, é um círculo que dá. Isso aqui é um observatório indígena, né? Que é uma coisa muito importante surgiu de uma coreografia de dança e a cidade está apanhando, está acreditando, como vamos acreditar na sua dança, na arte, né? Não, é muito legal, porque é isso, assim, né? Eu lembro quando você começou esse projeto, e claro que é dança, né? Você começou esse projeto com algumas pedrinhas, né? Pequenas pedrinhas. Uns 2 anos assim. atrás, tu acredita já? 2 anos já? Já tem 2 anos, vai fazer agora 2 anos. E isso, assim, né? Que muito bem poderiam tirar do lugar, né? Porque eram poucas pedras. Só que agora
tá virando um monumento já, assim, tá enorme. Eu não tinha visto que já tava desse tamanho, assim, muito legal. Ai, que bom. Muito legal. Que esses espaços aconteçam mais e mais. Venham para cá para a gente finalizar o nosso podcast. Avisando que daqui a pouco, nesse observatório indígena que nos caminhou até aqui, nossa próxima convidada é uma atriz indígena da cidade. Nossa, Caiçá. Caiçá é uma artista que vem trazendo a cultura, a sua própria cultura, mas também a cultura do seu povo, resgatando. Então vai ser um encontro muito legal. A gente terminar aqui, né, juntos. É isso, Tamara, eu tenho muito a te agradecer, esse carinho. Eu que agradeço o carinho de sempre, de todos esses anos, o apoio da Ciaetra, sempre acreditando em mim também e confiando. Para mim sempre foi muito importante e eu guardo assim comigo no fundo do meu coração. Assim, a gente também. Assim, né? Não tenho como não dizer que não são meus mestres, né? Porque são, né? Edivan, Ariadne, são mestres meus da dança que me ajudaram a trilhar o meu caminho na dança também, não como algo determinado, mas com liberdade, com carinho, junto, né? Construindo junto, com confiança. Então é um presentão para mim. O presente é você que apareceu nesse mundo quântico que a gente vem criando juntos. E é isso, gente. Esse projeto é Santos e Além, Artistas em Foco. É um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo, da cidade de Santos, que ele foi contemplado. A nossa amiga aqui, Cat, né, que está aqui filmando junto com a gente. Então ela está sempre nessa produção, acompanhando a gente e dirigindo e possibilitando esse lugar que eu sempre quis estar aqui conversando com a artista. Então eu acho massa. Então agradeço a vocês, acompanhem a gente nas redes sociais, acompanhem a sua rede também, né? Rede da Companhia Etra, o Canal 8. E é isso. Um cheiro ao Eté Catu Cheiru! Yeah!